nessa belíssima noite do dia 16 de setembro de 2020, do período da Covid. A gente inicia mais uma aula online, ao vivo e a cores, comigo, Rondinelli. E hoje o tema da nossa aula é a Grande Guerra, The Great War, ou, como boa parte de vocês também conhecem, a Primeira Guerra Mundial. O primeiro detalhe já é o nome, né? Porque ela é a Grande Guerra. Ela só vai passar a receber o nome de Primeira Guerra Mundial depois que acontecer a Segunda. Afinal de contas, quando aconteceu a Primeira Guerra Mundial, não se tinha ideia que existiria uma nova guerra depois. Inclusive, uma frase que também é muito conhecida da Segunda Guerra, uma grande guerra para acabar com todas as guerras, foi também utilizado para poder diagnosticar, para poder, na verdade, falar da Primeira Guerra Mundial. E se você for voltar ao longo da história da humanidade, em várias civilizações, em várias ocasiões, essa ideia foi utilizada. Não, essa vai ser a última guerra. E essa última guerra precisa da sua participação, do seu afinco, porque essa vai ser uma guerra que vai acabar com todas as outras. Bem, nós sabemos que não é bem por aí que a banda toca. Inclusive, diga-se por passagem, a guerra ela faz parte da história da evolução da humanidade. Se vocês, por exemplo, imaginarem que existe uma possibilidade imensa da nossa espécie, Homo sapiens, ter liquidado, dizimado, extinto outras espécies que viviam concomitantemente. Não estou falando só espécies animais, não, porque aí são centenas, são milhares de espécies dizimadas pela nossa. Eu estou falando de outros, como, por exemplo, Neandertais, como, por exemplo, Cro-Magnons. Então, desde a idade das cavernas, desde o Homo sapiens como espécie única humana, você imagina que não só dizimaram outras, mas como o Homo sapiens também luta entre si. É algo que está tão ligado ao imaginário da humanidade que, se você vê ao seu redor, você vai observar livros, centenas, milhares deles, com temáticas de guerra. Filmes lançados o tempo todo, jogos, esportes, boa parte deles tem um envolvimento ou simula alguma situação de batalha, sacou? Sem contar os games agora, na atualidade, para quem gosta de jogar aí, meu camarada, um Counter-Strike ou um Call of Duty, para quem gosta de acompanhar aí, olha o Call of Duty 5, que onda que é aquilo, tá me entendendo? Bicho, eu vou falar com você que eu gosto de dar uma jogada, cada vez a imersão é maior, a imagem é melhor, a sensação é maior, só que aquela emoção que você tem ali no jogo, que quando você morre, você vai dar um continue, não é o que acontece na vida real, beleza? Então, tem coisas que a gente tem que saber diferenciar, para, às vezes, não desejar, porque sem perceber você acaba, às vezes, desejando que algo do tipo aconteça ou ocorra novamente. É igual você ver passar nos meios de comunicação um treinamento do Exército Brasileiro com mais de 30 mil homens, um treinamento em conjunto com tropas que vão vir dos Estados Unidos e também da Colômbia, lá na fronteira da Venezuela. Você acha que isso não gera uma especulação em uma parte muito significativa da população sobre o que eles estão fazendo lá? Será que vai ter uma guerra? E muitos desses que pensam, será que vai ter uma guerra? Muitos desses, mesmo inconscientemente, às vezes desejam que ela aconteça. Para ter uma novidade, ou para eu ver o que acontece de verdade numa guerra, para eu ver na televisão. E como eu te disse, meu amigo, apesar da gente gostar de ver, estudar, olhar, assistir, ler e jogar, a vida real ela é bem diferente. Essa Primeira Guerra Mundial, ou a Grande Guerra, também é chamada da Última Guerra Feudal, visto que boa parte das batalhas da Primeira Guerra Mundial se deram no combate corpo a corpo. É o camarada enfiando a baioneta no seu umbigo e puxando para cima, olhando no seu olho. Da Primeira Guerra Mundial para cá, porque a Primeira Guerra Mundial vai trazer um aspecto de morticínio, de genocídio numa escala nunca antes vista, porque nesse momento você tem um rádio, você tem os jornalistas em campo de batalha, você tem fotografias, você tem até filmagens daquela época. E o acesso da população que estava fora do campo de batalha para aquilo que estava acontecendo trazia uma realidade que era bem diferente daquela que se imaginava. Ainda mais
que boa parte daqueles que vão lutar a Primeira Guerra Mundial nunca haviam visto ou participado de uma guerra. Nós vamos ver isso no decorrer da aula. Então, vou espelhar os slides agora, que se encontram no nosso blog, beleza? Eu falo sempre para os senhores assim, que às vezes me falam assim, pô, professor, eu acho o blog confuso, eu não consigo achar. Irmão, se você quer alguma coisa da área de história, você tem que clicar na disciplina de história e tem 4 professores que postam as coisas lá. E aí? Ah, mas aí são muitas matérias e muitos professores. Eu sei. Quando você ingressar na universidade, você vai perceber que vai ter um pouquinho de complicação maior do que olhar num site e ver se você encontra ou não, só rolando a barrinha para baixo ou para cima. De professor que coloca a matéria dele para poder tirar uma cópia numa biblioteca aqui na Rua da Lama, outro que coloca lá perto da Prograde, outro que coloca lá perto da Lagoa, e você tem que andar para um canto e para outro, onde tem centenas de professores que colocam pastas para poder tirar cópia, e você tem que ficar numa fila, esperar o cara e pedir qual é a pasta. Então, as coisas são tanto quanto difíceis às vezes. A gente pode pensar se está sendo difícil mesmo ou a gente que está achando difícil de verdade. Vão treinando. Tranquilidade. Ah, eu quero achar alguma coisa de história? Clica lá. Ah, de qual professor que você acha que está postando? Eu, Serlão, Abelardo, tem um nominho de cada um. Você não vai demorar muito tempo para conseguir achar. É porque é muita coisa postada o tempo todo. Eu entendo a dificuldade, né? Tem que ter o controle, né, meu velho? O Ctrl F, né? É isso aí, é o Ctrl F, para você conseguir achar as coisas, né? E aí, meu camarada, vou então agora espelhar para vocês o conteúdo. Luísa tá certa, Luísa. E vamos aí, meu camarada. Vamos lá. Espelhar para você. Já vai aparecer já. Vamos lá. Porque tem dia, igual hoje de manhã eu estava dando aula e simplesmente travou tudo, né? E eu falo com vocês que às vezes isso acontece no presencial também. Eu tive que desligar o computador e começar de novo. Aí o Vitão ficou até me zoando. Ah, a sua internet, que é muito ruim, é isso e aquilo, né? Aí, quando eu reiniciei o computador, fui lá e coloquei a câmera filmando um teste de velocidade de internet. Porque, às vezes, é o programa mesmo que dá uma travada. Às vezes, a quantidade de usuário é muito grande. O peso de informação é grande. Então, bem-vindos à Grande Guerra. Essa guerra, ela é também uma guerra, assim como a maioria das outras, para não dizer 100%, uma guerra imperialista, uma guerra de interesses econômicos. Você pode ter justificativas que falam que motivaram a guerra, sejam elas por diferenças religiosas, por diferenças ideológicas, por diferenças partidárias, por diferenças étnicas de raça, mas no fundo, todas elas têm como um ponto comum quem vai conquistar aquele território, quem vai ser dono dos meios de produção, quem vai gerir e governar aquele povo e aquele lugar. Agora, as justificativas são muitas, mas que a maioria delas tem essa motivação do poder econômico, isso é fato. E quando se fala que essa guerra é uma guerra imperialista, assim, literalmente, não é só porque você está vendo nesse mapa Império Russo, Império Austro-Húngaro, Império Turco-Otomano ou Império Alemão. É porque nós estamos falando da época do imperialismo. A Belle Époque, ela acontece justamente no período em que está acontecendo a segunda etapa da Revolução Industrial. E ela vai ter esse nome de Belle Époque, ou a Bela Época, porque vai ser um período de mais de 4 décadas onde não existe um conflito, não existe uma guerra significativa na Europa. E isso para a história do velho mundo, isso para a história do continente europeu é raro. 4 décadas sem conflitos no continente europeu, com progresso, tecnologia, desenvolvimento urbano, desenvolvimento dos meios de comunicação com locomotivas, automóveis, navios a vapor, desenvolvimento dos meios de comunicação, né, meio de transporte, meio de comunicação, telégrafo, sacou? O telefone. E aí isso trazia uma sensação de que a Europa vivia aquele teor iluminista na sua essência, dos princípios da liberdade, da igualdade e fraternidade, do uso da razão, da defesa da ciência. Outra ideologia surge que vai ter muita força nesse momento, é o positivismo, que afirma que a ciência deveria ser a religião da humanidade, a crença na ordem e no progresso,
a crença no diálogo e na diplomacia de uma Europa civilizada e iluminista que não retornaria a um estado de barbárie. E durante quatro décadas, isso se afirmava de forma clara. Não tinha guerra, sacou? Só que, concomitantemente a isso, as potências europeias estão produzindo numa escala imensa e tem uma necessidade de mercado gigantesca. Imagina que na primeira etapa da Revolução Industrial, 1750, 1760, a Inglaterra era a dona do mundo, não tinha quem concorresse à altura com ela. Quando vem a segunda etapa da Revolução Industrial, você tem uma série de outros países que ingressam nela. Então, você tem quase todos os países da Europa Ocidental, França, Holanda, Bélgica, Alemanha, Itália, Rússia, Japão, Estados Unidos. E esses países, numa segunda etapa da Revolução Industrial, a produção é em série. Então, primeiro você abastece seu mercado interno. Como a produção é em série e é em larga escala, vai chegar um momento que você satura o mercado interno. Então, você tem uma necessidade por expandir para conquistar novos mercados. Eis a corrida imperialista. Mão de obra barata, matéria-prima barata, mercado consumidor, lugar para deslocar excedente populacional, que é um dos reflexos da Revolução Industrial, porque causa desemprego, marginalidade, processo de favelização, de cortiços, prostituição, alcoolismo, entorpecente, movimentos de esquerda, anarquista, sindicalista, comunista, movimentos com greve, passeata, quebra-quebra. Então, você tem um caos social crescente no setor urbano. Se eu monto uma colônia na África ou na Ásia, eu pego esse excedente populacional considerado marginal e transfiro para a África. Eu diminuo a pressão urbana dentro da metrópole e faço essa população que vai para a África ser a futura elite de lá, ser a mão de obra mais especializada que vai instruir a mão de obra de lá e coloca em prática projeto eugenista, projeto, lembra que nessa época aí, o darwinismo social defendia a ideia da existência de raças superiores, sacou? Você não viu o seu tio, o professor Adelardo, falando do fardo do homem branco, né? Além disso, os caras têm o interesse de aplicar excedente de capital. Eu já apliquei o dinheiro que eu podia em todos os lugares no meu país. Agora, para eu continuar ganhando, eu tenho que aplicar em outro lugar. É o momento que você tem a aliança entre o empresário e o banqueiro. O céu passa a ser o limite. É quando surgem os grandes conglomerados, trusts, holdings, cartéis, que são gigantescos conglomerados econômicos com a capacidade de grana imensa, sacou? E que, como os senhores viram em aulas passadas, nós estudamos as revoluções burguesas. Querendo ou não, quem dirige esses estados, ou quem controla boa parte deles, é o burguês. Dono, meu camarada, desses conglomerados, sacou? E aí o que acaba acontecendo? O que acaba acontecendo é que, devido à corrida imperialista, não existiu uma quebra do sistema em 1770, 1780. Você imagina que poderia acontecer uma crise igual a de 29, 40 anos, 50 anos antes. Não aconteceu porque teve a expansão imperialista. Então, os Estados Unidos, por exemplo, teve a possibilidade de expandir o seu imperialismo através do Big Stick, né? Doutrina Monroe, América para os americanos, depois o Big Stick, o corolário Roosevelt, intervenção dos Estados Unidos nos países da América onde seus interesses fossem ameaçados, expansão imperialista na América Latina, e a Europa faz o mesmo processo na África e na Ásia. Então, eles conseguem desovar aquele excesso de produto, evitar uma crise de superprodução e uma possível quebra no Estado e do sistema econômico. Beleza? O que acaba acontecendo é que algumas potências saem na frente de outras. Potências como, por exemplo, a Inglaterra e a França tinham uma quantidade muito maior de colônias do que, por exemplo, a Alemanha e a Itália, que vão chegar tardiamente nesse processo de partilha. E o que acaba acontecendo? Quando a Alemanha faz sua unificação, quando a Itália faz sua unificação, passam a fazer as suas próprias revoluções industriais e tem uma necessidade por colônias, as colônias que elas vão receber num tamanho e num grau de importância muito menor do que da Inglaterra e da França. E aí passa a haver aquela ideia de que eu quero mais colônias para o negócio ser justo. Só que ninguém vai abrir mão de áreas coloniais. E aí eu tenho que tomar a sua. E você, obviamente, vai se defender. Sacou? Então, é uma guerra de característica imperialista. Evidentemente imperialista.
É uma guerra mundial, não porque todos os países do mundo vão participar, mas pelo fato de que as principais potências mundiais, que têm influência a nível planetário, participam, sacou? E aí, falando de imperialismo, para fortalecer o que você viu na aula passada com a Delarmo, e o reflexo do imperialismo é a Primeira Guerra, à esquerda você tem uma imagem muito famosa, as três são muito famosas em questões de vestibulares. A da esquerda, a divisão da China como se fosse uma pizza, né? Da esquerda para a direita você vê a Rainha Vitória, simbolizando a Inglaterra, o Kaiser Guilherme, representando a Alemanha, o Czar Nicolau, representando a Rússia, a Marianne, representando a República Francesa, e o samurai, representando o Império do Japão, tendo ao fundo uma figura um tanto quanto exótica, que seria o chinês, que vê a divisão, se exalta, mas nada acontece e não dão a mínima para ele. Já à direita, você tem duas imagens em uma só. O camarada está tentando te falar o que foi o colonialismo e o que foi o neocolonialismo. Dá para você perceber pela roupagem, mas que o princípio é o mesmo. Onde eu chego, aquela população nativa vai passar a ser explorada e vai entregar suas riquezas para as potências colonizadoras, que na ocasião quase sempre foram as europeias. E embaixo, você tem, meu camarada, uma menção àquela história das viagens de Gulliver, de Lilliput. Você observa a África, que seria o gigante, que está sendo dominado e dividido pelos pequenos, que na ocasião seriam as potências europeias. E aí, senhores, é uma guerra imperialista na medida em que você vai ter o quê? Rivalidades intensas. Nós não precisamos de falar de todas as rivalidades imperialistas da Primeira Guerra, até porque não temos tempo nem como. Seria até dezembro para poder falar tudo. E o que acaba acontecendo aqui? Vamos falar das principais, daquelas potências que movimentam a guerra. E tudo vai girar em torno de Alemanha, de França. Eu acho que tem alguém com um microfone aberto aí. Estou escutando até a bolacha estalar. Deixa que eu venha aqui e vou dar uma mutada na galera, tá tranquilo. E aí, o que vai acabar acontecendo? Espelhar de novo. Vamos lá, tá show de bola. E aí a gente vai ver as rivalidades que existem nas principais potências, que vão girar em torno de Alemanha, França, Rússia e Inglaterra, beleza? Essas aí são as principais. E no caso da primeira rivalidade, a franco-germânica, eu vou até fazer aqui um convite aos senhores, né? Normalmente, no Darwin, nas aulas presenciais, tem alguns conteúdos que nós não trabalhamos no período normal de aula, porque não são dos nossos vestibulares e nem de Enem, como, por exemplo, unificação italiana e alemã, islamismo, Revolução Mexicana e por aí vai. Esse ano, como está um ano tanto quanto diferenciado, a galera lá da História lá fez uma proposta de já dar essas aulas para vocês, sacou? Principalmente para São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, mas eu acho essas matérias muito legais, cara. E elas acabam fortalecendo outros conhecimentos de matérias que caem nos nossos vestibulares. Como, por exemplo, semana que vem vai ter uma aula especial dessa, vai ser sobre Islã. Eu tive um trabalho significativo na preparação dessa aula sobre islamismo. E eu acho que ela ficou massa. Não perca não, velho. Você vai ver uns 50 e poucos minutos de aula, mas, assim, de islamismo, muito show de bola. Pelo menos eu gostei bastante. E depois você vê na sequência a unificação italiana e alemã com a Delarmo, que vai ser marcado um pouco mais à frente, e o sermão que vai dar a Revolução Mexicana. São os três grandes temas que nós escolhemos para poder entregar, colocar no conteúdo das aulas para todo mundo poder assistir. E espero que os senhores gostem. Para poder falar, por exemplo, dessa rivalidade franco-germânica, todo mundo, o que vai cair em prova, o cara falar assim, é porque a Alemanha tomou a Alsácia-Lorena da França. Então, a França tem um sentimento de revanche. Assim como ela perdeu a Alsácia e Lorena numa guerra, ela, se é uma revanche, tem que ser uma nova guerra para ela recuperar aquilo. E para a prova isso já basta. Mas, como eu te falei, se você visse unificação italiana-alemã, ficaria mais claro ainda. Como você vai ter essa aula, e eu também não quero deixar você um pouco viajando no vácuo, eu vou fazer uma pequena narrativa que você já vai sacar qual é que é. Até 1870 não existia Itália unificada. Eram várias e várias repúblicas independentes, República de Parma, Veneza, Firenze, Milano, Sicília. Assim como também não existia até 1871 a Alemanha. O que você tinha eram vários e vários principados, repúblicas,
de origem germânica, como o reino da Prússia, de Hanover, de Kassel, de Bavária, de Frankfurt, de Boêmia, e por aí vai. E aí, em 1870, inicia o processo de unificação da Itália. 3 grandes líderes, Conde, Camilo Cavour, Giuseppe Garibaldi, que você viu aqui na Revolução Farroupilha, e Giuseppe Mazzini. O movimento ele é interessante porque ele fazia a unificação da Itália em 2 sentidos, na bota. No sentido norte-sul e no sentido sul-norte, beleza? Então, você está descendo a bota, enquanto outros movimentos estão subindo a bota. E a ideia era que esses movimentos se encontrassem no meio da Itália. Só que quando chegou justamente no meio da Itália, o meio da Itália são os territórios pontifícios, são estados da Igreja Católica. E, na época, o Papa não admitia de forma alguma a perda desses territórios para a unificação no país que seria a Itália. E ele conclamou a cristandade a defender as terras de Cristo. Quem veio defender as terras de Cristo foram os franceses. Deslocaram a maior parte das suas tropas para poder defender os estados pontifícios. Nesse mesmo momento, acontecia a unificação alemã, liderada por um reino germânico chamado Prússia, beleza? Liderado por um camaradinha chamado Otto von Bismarck. E o Bismarck não só unificou vários e vários povos germânicos, formando a Germânia, German, ou Deutschland, como eles chamam, Alemanha, para nós de língua portuguesa, os alemães, que a galera fala os alemão, né? É nós que falamos alemães. Você fala, como todo mundo fala Germany, Germânia, Deutschland, a gente fala alemães. E os espanhóis falam alemanes, sacou? Alemanes. Mas por que a gente fala isso? Porque se você for ver lá na época do Império Romano, das invasões bárbaras, boa parte dos povos bárbaros que invadiram o Império Romano eram povos de origem germânica. E entre esses povos existia, por exemplo, os alamanos. Alamanos. Alemanha. Alemanes. Sacou? E aí, meu camarada, o que vai acabar acontecendo? O Bismarck aproveitou do enfraquecimento da presença das tropas francesas que se encontravam na Itália e invadiu e conquistou 2 territórios, Alsácia e Lorena. Simplesmente os 2 maiores produtores de carvão e ferro que a França tinha. Quando a França percebeu que estava perdendo o território dela, que estava sendo atacada, a França vai deslocar as tropas que estavam na Itália para retornar ao próprio território. Quando as tropas francesas saem da Itália, acontece a unificação italiana, 1870. Quando as tropas francesas chegam na França, já era tarde. Bismarck já havia conquistado e já havia militarizado Alsácia e Lorena, sob a justificativa de que ali habitavam povos de origem germânica. Isso é verdade, mas era a minoria. Pouco mais de 10% da população. O Bismarck estava de olho, como eu falei, no carvão e no ferro dessa região riquíssima. Os franceses sofreram uma derrota acachapante e tiveram que assinar um tratado entregando a região para a Alemanha. Então, tinha um desejo enorme de reconquistar esse território. Também existia uma disputa entre os 2 países pelo Marrocos, que a gente vai ver mais à frente uma questão especial falando do Marrocos. Mas, novamente, para você não ficar no vácuo, qualquer território que eu disser hoje nessa aula que está sendo disputado por potências europeias, os fatores que levam as potências a disputarem tais territórios são sempre os mesmos. Matéria-prima barata, mão de obra barata, mercado consumidor, lugar para levar excedente populacional, lugar para aplicar excedente de capital, ou que tem alguma posição geográfica estratégica, ou todas elas ao mesmo tempo. Beleza? Já na rivalidade anglo-alemã, ela é comercial. Se na primeira etapa da Revolução Industrial a Inglaterra dominava tudo sozinha, na segunda etapa a concorrência cresceu e cresceu muito. E na ocasião da Alemanha, você deve imaginar que desde a época do mercantilismo, o professor falou com vocês que você estuda o mercantilismo industrial, comercial, metalista, misto, e tem o mercantilismo do Sacro Império Romano Germânico, que é o tal do mercantilismo camaralista. O que é esse mercantilismo camaralista? Os povos do Sacro Império Romano Germânico vão ter uma economia que defende o seguinte princípio: só importaremos aquilo que nós não tivermos a menor condição de produzir. Olha essa ideia, é massa, né? Então, tecido, tem como produzir aqui? Tem. Ah, mas não tem tecnologia, então importa tecnologia. A gente passa a produzir aqui. Sacou? Aprende, aperfeiçoa e passa a fazer. Ah, coco não tem como, aqui neva. Ah, então isso a gente vai importar. E aí, cara, os alemães, quando fizeram a unificação deles, a Alemanha cresceu exponencialmente.
integrou o mercado interno, porque se antes concorria um com o outro, Hannover, Prússia, Boêmia, Frankfurt, Bavária, agora é um mercado integrado, sacou? E sem contar que o Bismarck já começa um processo de expansão de rede ferroviária que vai interligar todas as regiões da Alemanha, facilitando o escoamento de produção, transporte de mercadoria e transporte de pessoas. Mais à frente, quando você vê o desenvolver da guerra, você vai ver um termo chamado Blitzkrieg, ou a guerra relâmpago. O que seria esse Blitzkrieg ou guerra relâmpago? Deslocamento rápido de tropas. Ninguém faz isso melhor nem mais rápido que a Alemanha. Eis uma explicação. Linhas férreas. E isso dá larga vantagem em campo de batalha. Assim como deu larga vantagem para o exército nortista na guerra de secessão contra o exército sulista. Eu levo as tropas, levo mercadorias, levo mantimentos para campo de batalha, chego primeiro que você, preparo o campo de batalha e espero você cair. Sacou? E aí, dava tão certo essa ideia que a Alemanha não só fez a unificação, como Bismarck fez um negócio chamado Zollverein. Escreve Zollverein. A pronúncia seria mais ou menos Zollverein. Zollverein seria Liga Aduaneira de Comércio. Comercializamos entre nós um mercado único, fechado, sem concorrência estrangeira. Quando nós tivermos produtos que já abasteceram o mercado de boa qualidade, a gente vai passar, obviamente, a exportar. A Alemanha até hoje faz reserva de mercado. Só vai exportar alguma coisa depois que o mercado interno estiver abastecido e com reserva para abastecer esse mercado por muito tempo, para garantir um preço mais baixo dentro do próprio país. Não como boa parte de nós brasileiros fazemos, né? Você tem, por exemplo, o açúcar, o álcool, aí exporta quase tudo, falta aqui dentro. Os caras ganham muito porque exportam e ganham em dólar e ganham euro, e ganham muito porque, como falta aqui dentro, vende caro para nós mesmos. Então, são pensamentos econômicos interessantes, né, de você imaginar. E essa palha de estrada de ferro seria ampliada num projeto visionário da Alemanha, que seria a construção de uma estrada de ferro que ligaria Berlim a Bagdá. Atravessaria toda a Europa Ocidental no sentido norte-sul, passando por uma região muitíssimo cobiçada, que era a região balcânica, chegando até o Oriente Médio e, finalmente, até o Iraque, onde estaria lotado de petróleo. Então, desceria transportando mercadorias e pessoas e subiria transportando mercadorias e pessoas e petróleo, que vai ser o produto que vai substituir cada vez de forma mais gradativa a matriz energética, que é o carvão. Beleza? E aí, para você ter uma leve ideia do crescimento da Alemanha com a unificação e depois que tomou o Sácia-Lorena, olha esse gráfico embaixo. Produção de carvão em ferro, milhões de toneladas. E em 1860, antes da unificação, antes de tomar o Sácia-Lorena, a Grã-Bretanha produzia 81 milhões e a Alemanha 17. Unificou, tomou o Sácia-Lorena, chegamos em 1913, falta um ano para começar a Primeira Guerra e a Alemanha encosta na Grã-Bretanha, 290 a 279. Agora a produção de aço. Em 1880, a Grã-Bretanha produzia mais do que o dobro do que a Alemanha. Após tomar o Sácia-Lorena, iniciar o processo de metalurgia, siderurgia, aço, fazer o ferro virar aço, em 1910, 4 anos antes da Primeira Guerra Mundial, a Alemanha produzia quase o dobro de aço que a Inglaterra. Se eu tenho enormes quantidades de carvão, eu tenho energia barata. Se eu tenho enormes quantidades de ferro e aço, eu tenho matéria-prima barata. E se eu estou na parte continental da Europa, eu tenho um frete mais barato. Consequentemente, Inglaterra ilha tinha um frete maior, produtos alemães são de boa qualidade e eram mais baratos. Começaram a ganhar no mercado antes dominado pelos ingleses. E aí, se não conseguimos ganhar dos camaradas comercialmente, outras vias vão ser estudadas. Né? E você tem ainda as rivalidades na região dos Balcãs, que eu estou falando com vocês. Ó. Essa estrada de ferro Berlim-Bagdá passaria pela região balcânica para poder chegar no Oriente Médio, beleza? Aí você vê nessa imagem agora aí, ó, os Balcãs são essas áreas coloridas no mapa. A região balcânica é uma região habitada predominantemente por povos de origem eslava, etnia eslava, que seriam bósnios, herzegovinos, montenegrinos, sérvios, búlgaros, romenos, russos. Assim como você tem povos de origem germânica que vão habitar vários países. Povos de origem germânica, Alemanha, Áustria, Suíça, sacou? E existia nesse momento uma ideia nacionalista exaltada, o pan-germanismo, criado, defendido pela Alemanha, que era o maior país germânico, que defendia a união e a superioridade dos povos de origem germânica.
que deveriam se juntar para conseguir explorar e dominar povos e raças de origem inferior. Na política do espelhamento, a Rússia faz a mesma coisa, só que ela cria o pan-eslavismo. Feito pela Rússia, maior país de origem eslava, defendia a união e a superioridade dos povos de origem eslava, que deveriam se juntar para poder conquistar e submeter outros povos. E ainda tinha outra ideia em cima disso. Se os Balcãs são predominantemente eslavos, quem tem que ter privilégios de domínio político, de trânsito de mercadorias de pessoas, de comércio, são povos eslavos, não povos de outra etnia, como germânicos, sejam eles austríacos, sejam eles alemães, beleza? Então, não é só uma questão da economia, também tem uma justificativa étnica, também tem uma defesa de nacionalismo superior de um povo com relação a outro. E se, por um lado, a Alemanha queria fazer a estrada de ferro Berlim-Bagdá, que é nesse sentido, agora você olha para mim na câmera que você vai sacar, sentido Berlim-Bagdá, beleza? Observa nesse mapa que a Rússia, para poder chegar, e ela queria ter muito acesso ao Oceano Atlântico, ela iria fazer uma linha cruzada. A Rússia deveria descer com seus produtos pelo mar Mediterrâneo, para poder passar pelo Estreito de Bósforo e Dardanelos, chegar no mar Mediterrâneo e sair no Atlântico. Então, se eu for adiantar a imagem para você ter uma ideia aqui, ó, o que é isso? A Alemanha quer fazer estrada de ferro Berlim-Bagdá nesse sentido. A Rússia quer passar pelo Mar Negro, Estreito de Bósforo, Dardanelos, Mediterrâneo, para chegar ao Atlântico nesse sentido. Ó. Então, você tem um choque dessas rotas de comércio e de interesse. E onde está esse meio batendo? Nos Balcãs. E, como eu te disse, se a região balcânica é eslava, em sua maioria, e a Rússia também era eslava, a Rússia achava que ela tinha direito aí. E não austríacos ou alemães, que são germânicos e queriam ter a posse. O que todo mundo está querendo nessa região, Rondinelli? Falei anteriormente. População imensa, muita matéria-prima, um mercado consumidor gigante e quase não haviam fábricas e indústrias nessas regiões. Quem fosse para aí e montasse, conseguiria, meu velho, ter um ganho de capital muito grande. O que acaba acontecendo? Se observa que essas rivalidades, elas vão chegar a um grau onde os camaradas vão falar assim, ó, não tem como mais. As rivalidades são tão intensas, a necessidade de áreas coloniais e de território é tão grande, e como nós sabemos que um não vai abrir mão para o outro, o que vai acontecer é que eu vou ter que tomar, e você com certeza vai se defender, e vai rolar porrada, e vai ter guerra entre nós. Observa que no mesmo período que está acontecendo a segunda etapa da Revolução Industrial, né, que se inicia, é o período que acontece a Belle Époque, é o período da Paz Armada. Paz Armada vai de 1871, Guerra de Unificação da Alemanha, foi a última grande guerra que teve na Europa, até 1914, que é quando começa a Primeira Guerra Mundial. E aí, se você nasceu entre 1871 e 1914, você nunca viu uma guerra. Você só ficava a imaginar como que era, histórias lendárias sobre heroísmo, sobre genocídio, sobre tudo que você possa imaginar, em todos os assuntos que eu já te disse. E aí tem uma ideia que eu gosto de dar, que ela é massa para você enxergar enxergar em filme e sacar o que eu estou falando. Cena 1. Os soldados, antes de partir para campo de batalha, estão em estações de metrô ou em portos, com suas famílias, as namoradas, tomando um vinho, estourando um champanhe, jogando florzinha. Primeira Guerra Mundial. Por quê? Porque, como eu te falei, a maioria dos soldados que vão combater na Primeira Guerra Mundial tem menos de 40 anos. E se você tem menos de 40 anos quando a guerra aconteceu, você nunca viu uma guerra. Você é mais ou menos igual nós. O cara daquele momento é mais ou menos igual a gente hoje quando está jogando videogame. Você só imagina como que vai ser. Só que de cada 10 que imaginavam que ia para a guerra, visitar outro país, conhecer outras mulheres, por exemplo, viver um ambiente, né, de batalha, jogar uma bomba, dar um tiro, uma granada, matar um alemão, e eu volto depois do Natal ou antes do Natal. De cada 10, 7 não voltaram. Cena 2. Os soldados, antes de ir para campo de batalha, estão imóveis, estáticos, em silêncio, vomitando, paralisados pelo medo. Second War. Aí você fala assim, por quê? Porque a maioria dos soldados que lutaram na Segunda Guerra ou lutaram na Primeira,
ou perderam algum parente ou conhecido muito próximo na Primeira Guerra Mundial, ou viveu o reflexo de ter vivido no pós-Primeira Guerra. Aquela geração que vive um estigma é estigmatizada, é marcada, assim como a geração nossa vai ser marcada pela pandemia, pela Covid. Já foi. Os senhores imaginavam até um dia desse que a gente ia passar tantos meses do ano na situação que a gente está agora? Quem imaginava? Sabe qual é o detalhe maior? Você vai acreditar porque você viveu. Quem nascer pós-pandemia já não vai ter a mesma sensação que você tem. Ah, aconteceu. É mais ou menos igual a você antes de acontecer a pandemia, quando lia a respeito de malária, cólera, peste bubônica ou a peste negra, gripe espanhola. Ah, aconteceu, né? Sacou? Como é que a parada é? É mais ou menos assim. E aí, os países sabem que uma guerra pode acontecer mais dia, menos dia, e começam a se preparar para ela. Eis a paz armada. Por que paz armada? Porque apesar de estar acontecendo a multiplicação das tropas, o investimento maciço na indústria bélica, e aí diga-se por passagem, movimenta mais ainda a população e favorece mais ainda o espírito de guerra, cara. Aí você fala por quê? Porque existiam milhares de pessoas desempregadas por causa da Revolução Industrial, devido aos atritos imperialistas e à corrida armamentista. Você que estava desempregado poderia ir para o Exército, Marinha ou Aeronáutica. Você que estava desempregado poderia ingressar na indústria bélica e trabalhar como um operário. Sacou, cara? E sem contar ainda o seguinte, o que a informação que chega na cabeça das pessoas, como que ela é. O camarada não vai falar para você assim, ó, eu preciso que você se aliste no exército para poder lutar para salvar o interesse da minha empresa lá em tal lugar. Você vai olhar assim, como é que é? Quer que eu me aliste para defender o interesse da sua empresa em tal lugar? Vai você. Não vai. Então, eu tenho que ter outras justificativas e conseguir convencer você através de um outro viés. É a dependência da nossa sobrevivência. É a defesa da superioridade da nossa raça e do nosso povo. É a garantia do sustento das novas gerações. É uma necessidade para defender o seu emprego. Sacou? Então, é o sentimento patriótico. É o sentimento nacionalista. Eu acho interessante que quantas e quantas vezes o sentimento patriótico e nacionalista foi utilizado para fins genocidas ou para fins belicosos. Às vezes, quando o camarada fala de sentimento patriótico, sentimento nacionalista, isso faz você esquecer que você está dentro de um único planeta, sendo nós uma única espécie. Sacou? As ideias de nacionalidade, de língua, de religião, de bandeira, né? Ao mesmo tempo que coloca a ideia de que nos diferencia, e nós gostamos de nos diferenciar, às vezes também nos colocam como inimigos. E que, na verdade, não deveríamos ser. E aí, Ronde? Além da paz armada, o princípio de inimigo meu é meu amigo entra em vigor. A como? Países que têm objetivos comuns ou têm inimigos comuns se juntam. Então, você vai ter, por exemplo, a formação da Tríplice Aliança. Alemanha, Áustria-Hungria, Itália. Também chamada de potências centrais, pelo fato de que elas ocupam a parte central do mapa de guerra europeu. Do outro lado, você tem a Tríplice Entente. França, Grã-Bretanha e Rússia, também chamada de potências periféricas, porque ocupam a parte externa do mapa de guerra europeu. Também você deve se lembrar que existem alguns macetinhos bem bobinhos, mas funcionais, né? Para você lembrar a Tríplice Aliança, a Tríplice Entente. Para quem estudou comigo lá na segunda série do ensino médio, você deve se recordar. A de aliança, Tríplice Aliança, a de aliança. A de Alemanha, a de Áustria-Hungria, alia, olha lá na Itália, Italia. Ah, não, Rod, aí você forçou, né? A de aliança, a de Alemanha, a de Áustria-Hungria, valeu, mas ali, Itália, não dá, não. Eu concordo com você que teve uma forçada. Porém, encaixou de forma forçosa, sim? Fiquei meio diferente, né? Ficou meio diferente. Né? Justamente, senhores, a Itália vai se manter neutra nessa aliança e depois ela acaba por mudar de lado. Nós vamos ver isso um pouco mais à frente. E seguindo uma ideia similar na Tríplice Entente, depois do E de Entente vem o F de França, depois do F de França vem o G
de Grã-Bretanha, aí você faz uma forcinha e lembra da Rússia, porque eu não consegui encaixar a Rússia, não. Oh, é de entende F de França, G de Grã-Bretanha, faz a forcinha e lembra da Rússia, não encaixou nada. Não. Pô, e aí? A Rússia é a primeira que saiu da guerra, beleza? Então, até aí dá. E aí, nesses momentos finais da nossa aula, meu camarada, observe algumas charges de época que são bem interessantes. Olha essa aí, a charge inglesa de 1914 do Kaiser Guilherme, né? A frase, ele não será feliz enquanto não possuí-la, né? A pretensão da Alemanha de dominar a Europa. E, do outro lado, você vê uma aliança inusitada. Franceses e ingleses foram inimigos durante séculos na história. E, nesse momento, devido a um inimigo comum, franceses e ingleses se juntam. Esse RF aí não é de Rondinelli e Florinda, não. Esse RF aí é de Reino Unido e França. O marinheiro representa a marinha, o marinheiro representa a Inglaterra e a Marianne representa a República Francesa, beleza? E aqui alguns detalhes interessantes. Tem um livro que se chama Os Três Imperadores. Ele mostra três líderes do mundo na época. O Kaiser Guilherme, que governava a Alemanha. O King George, que governava a Inglaterra. E o Tsar Nikolai Romanov, que governava a Rússia. E esses caras são parentes, né? Então existia uma especulação de que, sendo eles parentes, eles chegariam a um consenso e não haveria uma guerra na Europa. Tinha outra ideia que falava assim, não vai ter guerra, a maioria dos governantes das potências são velhos, os velhos são mais experientes, sabem que uma guerra só traz prejuízo. Não adiantou. E aí, meu camarada, não, mas a Europa já está vivendo 40 anos sobre os auspícios do iluminismo e do positivismo. Nós cremos na ciência como a religião da humanidade, né? Nós defendemos o progresso, o diálogo, a razão. Não adiantou. Talvez porque você deve perceber que parente não é porque é parente que não briga com outro parente. Às vezes eu acho que briga até mais, né? Velho, de fato, às vezes tem mais experiência, mas não muita paciência. Eu falo por minha avó. A minha avó, Dona Maria, 97 anos de idade, Dona Maria Pirovânia, judia, 97 anos, a última do quarteto de avós meus. A paciência dela é mínima, entendeu? Então, eu brinco muito com a minha avó, né? E eu gosto de falar uma sacanagem, um negócio com ela, e ela, ao mesmo tempo que ela ri, ela quer me corrigir, e ela dá tapa na cara, na cara. Daí eu falo putaria, ela pá, tapaço na minha cara. Ou me joga colher de polenta quente, tá me entendendo? A véia é meio diferente. E aí, podem ter experiência, paciência nem tanto. Eis o Kaiser Guilherme, ó o bigodinho, a boquinha, mandando a bitoquitia para tu. Aqui nós temos o Leôncio, do Pica-Pau. Não, desculpa, esse não é o Leôncio do Pica-Pau, esse é o Francisco José, o descendente dele, que vai ser o Franz Ferdinand, que vai ser assassinado dando início à guerra. Outro velho, na ocasião aí o senhor Victor Manuel, que inclusive será aquele que convidará no futuro o senhor Benito Mussolini para compor o governo. O The King George, o Rei George, que parece o cachorrinho aqui de casa quando eu dou um esporro nele, que ele fica meio acuado e o zóio dele fica para trás, parece que ele está meio assim. Na França, uma república, então você tem uma série de pessoas que ocuparam o poder durante o governo, entre presidentes e primeiro-ministro. E o Nicolau Romanov. O massa de você enxergar é isso aí, ó. Olha essa imagem com Nicolau Romanov, que é o que está à esquerda, né? Mais gordinho, mais rechonchudo, né? Ou mais inchado de vodka. E você tem à direita o nosso camarada Rei George. Você fala, pô, mas os caras são muito parecidos. Olha a cara desses caras e eu vou voltar lá no Kaiser Guilherme. Olha só. O que muda, diferente mesmo, que faz os caras ficarem diferentes aí, basicamente é esse bigode e barba. Aí você fala por aqui, ó, olha lá. Parecem muito, mas muito mesmo. E aí, não adiantou grau de parentesco, a guerra cortou. Até porque, lembra do detalhe que eu falei no decorrer dessa aula? As últimas matérias que vocês viram foram as revoluções liberais burguesas. Querendo ou não, esses caras, em muitas das vezes, não têm o poder total. Se você for ver, por exemplo, o Rei George da Inglaterra, já tem um parlamento que o limita, beleza? E, mesmo mandando, às vezes você acaba sendo manipulado por aqueles que dirigem o Estado ou administram o Estado em seu nome.
Eu queria acabar a aula aqui fazendo um convite. Se os senhores quiserem e tiverem acesso, tem uma série na Netflix que vai ser a base da nossa próxima matéria. Eu que vou dar a Primeira Guerra Mundial, né? E aí, acabando a Primeira Guerra Mundial, a gente entra em Revolução Russa. Tem uma série na Netflix que se chama Os Últimos Czares. É uma série, se eu não me engano, de 6 episódios. Ela é excelente. É a melhor que eu já vi sobre Revolução Russa ou que envolve a dinastia Romanov. Se puderem ver, são 6 capítulos, se eu não me engano, de 40 ou 50 minutos. Não é um tempo desperdiçado, é um bom lazer e um excelente conhecimento. Boa noite para os senhores. Para aqueles que tiverem dúvida, sabem como e onde me encontrar, tem o meu telefone, mandem para o meu WhatsApp e, de acordo com o que vão chegando, eu vou respondendo, beleza? Na medida do possível. Encerrando a nossa gravação, vou ver as dúvidas que os senhores também têm. Boa noite.